Então, a nossa comunidade fica no bairro de Nova Parnamirim, a casa número 100, tem uma imagem enorme de Nossa Senhora com Jesus. E aí os grupos são nos sábados às 4h30 da tarde para as crianças a partir dos 3 anos. E à noite a gente tem a missa de 6h30 e depois temos o grupo de oração. E aí, pessoal, como anda a vida? Jesus está aqui, pense bem, analise bem, antes de falar qualquer besteira, meu bem. Vamos lá. Essa semana é tema e hoje nós vamos falar sobre os 300 de Gideão. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que a minha mamizinha, né? Nunca vi mais corajosa na minha vida. Então, eita! Israel já estava em desobediência de novo, Deus, e aí estavam sendo dominados por outro povo. E Deus escolheu Gideão já como juiz para que ele juntasse e formasse um exército para lutar contra aquele povo que estava dominando, o povo de Deus. E aí ele conseguiu juntar um pouco mais de que 30 mil homens para esta luta, e só que o outro lado, né, o povo que estava dominando, tinha um exército de mais de 130 mil homens. Então já era uma diferença, por volta de 100 mil, já era uma coisa muito grande a diferença. E aí Gideão viu de Deus que ainda havia muita gente. Mas pensa bem, como é que a diferença já era de 100 mil e Deus disse que essa diferença ainda poderia ser maior. Com certeza, na cabeça de Gideão, ele não entendeu o que Deus estava querendo dizer. Fazendo parênteses, tem hora que realmente a gente não entende o que Deus quer fazer. Só tem que ir. E aí, depois, quando Deus falou isso para ele, que os 30 mil ainda eram muitos, ele disse que mandasse os medrosos para casa. Como eles tinham sido convocados, os homens, então ali no meio deles tinham aqueles também que não queriam lutar. Eles estavam ali porque foram convocados. Nessa situação, com essa ordem de Deus, a outra ordem, ele disse que os medrosos poderiam voltar para casa. E nessa história foram mais de 20 mil. Então se a gente fizer uma conta, né, a gente vai ver que restaram por volta de 10 mil somente. Lembrando que o outro povo tinha mais de 130. Então ficaram uma diferença, né, discrepante. E aí a gente pensou, pronto, 10 mil tá ótimo, né? Assim, já é, o outro povo tem 10 vezes mais, né, do que eles. Só que aí Deus disse que ainda tinha muita gente. E falou para Gideão prestar atenção na maneira que eles tomavam água. Foi para perto do rio, né, e eles foram tomar água e ele prestasse atenção, que tinham aqueles que bebiam e baixavam a cabeça para tomar água direto, né, já colocava a cabeça já quase próxima à água, e tinham aqueles que estavam atentos e pegavam a água e levavam até a boca. E nessa hora, esses 9.700 tomaram a água parecida, restando somente os 300, por isso que fala dos 300 de Gideão. Mas qual era o propósito de Deus com tudo isso? Era que eles entendessem que quem ia vencer a guerra não eram eles, não era o poder deles pela quantidade de homens que estavam lutando. Mas o que ia vencer a guerra era a presença de Deus neles. Então eles não precisavam ter 130 igual ao outro povo, e nem a metade disso. Eles, bem pouquinhos, ia ficar muito claro para eles que eles não tinham condições nenhuma de vencer. E assim, Deus realizou esse milagre e eles conseguiram vencer. Os homens que foram escolhidos eram os que vigiavam, né? Os outros iam muito no impulso, na necessidade, né? Que eles estavam com sede. Então eles iam do jeito que estava aí, só iam lá e bebiam. Os outros, mesmo com sede, eles eram cautelosos, eles vigiavam, eles olhavam. A gente tem mania de deixar as coisas de Deus sempre assim. As últimas coisas a serem feitas, as coisas mais rápidas, mais simples, a gente se dedica a tudo, se dedica à nossa vida, e as coisas de Deus a gente faz de qualquer modo. Quando a gente vigia, a gente presta atenção não só questão de vigiar para não cair em pecado, mas a questão de vigiar para se espantar da violência de coração, de você se esforçar. Oração, hoje eu tô muito cansada, hoje não pega nem o caderno, não pega nem a Bíblia, não, porque hoje vai ser rapidinho. Você já tá decretando que vai ser rapidinho, você já tá dizendo, não, porque Deus sabe como foi hoje, né? Mas você nem sabe se justamente naquele dia, por você tá mais cansado, ele ia fazer igual ele fez com os 300. A menor quantidade de pessoas, talvez até os mais fracos tivesse sobrado, ninguém sabe, né? E justamente ele fez os 300 vencer mais de 130 mil. Então talvez naquele dia que você estava mais cansado, que você achou que não ia render nada, se você desse abertura, ele ia fazer um milagre enorme na sua vida. E Gideão teve que ter muita fé, né, para ir com aquele pingo de gente contra mais de 130 mil pessoas, né? Na verdade, ele não queria ter sido escolhido. Uma resistência da parte dele, porque ele não aceitou a princípio essa escolha e nem tampouco aceitou essa situação de que ia
como ele ia enfrentar aquilo tudo com aquele povinho, né? E talvez realmente tivessem ali os mais fracos mesmo, porque se Deus queria mostrar que era ele que ia fazer. Mas também eram aqueles que iam ser instrumentos de Deus, né? Porque eles não precisavam ser fracos ou fortes, eles precisavam ser abertos para que Deus tivesse o poder de intervir através deles, né? Porque Deus não criou personagens ali na hora, Deus se utilizou deles, dando inteligência, dando sabedoria, dando força, dando coragem, mas a partir de cada um deles que permaneceram. Os que restaram eram valentes, né? Porque resolveram ficar e eles sabiam quem tinham que enfrentar, né? Então Gideão estava ouvindo a Deus, mas imagina aqueles outros que estavam ouvindo Gideão. Gideão que estava ouvindo a voz de Deus já estava pensando, imagina aqueles 300 escutados, um homem lá que não libera aí o resto do dia e vamos lá, conta mais de 130 mil pessoas. Então para eles ficarem, eles precisavam de muita fé e muita coragem. E esse ficar, esse resistir é a abertura que Deus precisava para usar eles como instrumento, né? A gente é muito frouxo, porque de primeiro a gente já não ia nem ficar. Aqueles que foram embora, os medrosos, não era só, podia não ser só medo de perder a batalha, mas tipo assim, pensando na família, pensando no gado, pensando nas outras, nas coisas que ele estava cuidando. Além do medo que a gente tem por nós mesmos, do medo que a gente tem de enfrentar, do medo que a gente tem de não conseguir, a gente ainda pensa muito nas circunstâncias, a gente deixa que tudo pese, menos a vontade de Deus. E quando a gente vai pesar para ver se vai, se não vai, parece que as circunstâncias pesam muito mais do que a vontade de Deus, né? Se ele chegasse assim, e vamos agora pro céu, vamos deixar tudo e vamos embora. Eu amo muito a Deus, mas na hora que eu pensei nisso, ele me fez ser sincera comigo mesmo e com ele, né? Que eu vi que eu iria de qualquer... Claro que eu iria, né? Foi minha maior vontade, mas que eu ia pensar. Antes eu não iria nem pensar, assim. Eu via que se ele viesse eu não ia pensar em nada, só ia. Mas ele me fez ver que hoje em dia eu iria pensar. Iriam ter coisas que eu ia lembrar, assim. Nossa, mas e fulano? Nossa, mas e isso? Mesmo que eu fosse, eu ia ficar assim pensando, talvez aqueles 9 mil e pouco que depois foram, tivessem ficado, mas com a cabeça ainda lá. Com a cabeça, ai, mas meus filhos, ai, mas minha esposa, ai, mas o gado, ai, mas a cidade. Porque a gente ama a Deus, mas não ama inteiramente, porque a gente deixa que outras coisas ainda pesem. E não devem pesar. Quando a gente bota na vontade de Deus e o resto, a vontade de Deus deve prevalecer acima de todo o resto. Confiar muito nele, né? É difícil, muito difícil mesmo. E a gente tem que pedir a ele, porque a gente sozinho parece loucura, mas pedindo a ele, ele vai dando a confiança pra gente. Isso que eu espero realmente que, ao ver esse vídeo, você possa repensar. Eles simplesmente foram. Porque se eles tivessem pensado, nós somos 300, nós vamos ser derrotados e vamos morrer. E as nossas famílias vão ficar desamparadas. Mas não, eles simplesmente se lançaram, foram sabendo que Deus manda e a gente faz, né? Então tinha que fazer, porque Deus ia com certeza honrar a palavra. Então que você tome na sua vida essa palavra de hoje, se lance em Deus, tenha coragem de dizer sim inteiramente. É importante não pensar, então você vai e obedece e segue. Thaís, obrigada, mães, por ter vindo. Nós esperamos que essa palavra realmente firme no seu coração e que dê frutos. Então que quando você for rezar, você possa lembrar disso, né? Para pedir a Deus essa confiança, para ir por inteiro, ir confiando e vigiar. A cada segundo do dia a gente é tentado, vem bombas para nos tirar e nos fazer desistir. Então a gente tem que passar o dia vigiando. Tá isso, Deus manda, a gente faz. Me faz mesmo. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.